Lição 18. Aprendendo a brincar com os carinhas. Parte 1. Maiorias e minorias de peões, o básico do jogo de peões. Conceitos. O que é uma maioria de peões? O que é uma minoria de peões? Quais as vantagens de uma maioria e ou minoria e como aproveitá-las? Maiorias de peões, exemplo 1. O que é uma maioria de peões e como consigo uma? A palavra maioria significa essencialmente mais. As pretas têm mais peões. Como você aprendeu na lição 17, os pequenos podem ser extremamente importantes. Agora estamos aprendendo que os fundamentos do jogo de peões e as vantagens associadas aos peões podem ser tão cruciais quanto aprender sobre as fraquezas posicionais. Nosso primeiro diagrama vai nos ensinar como reconhecer uma maioria de peões em qualquer jogo de xadrez que jogarmos. A posição à sua esquerda é simples, as pretas têm uma maioria de peões da ala de dama. Isso significa que na ala da dama do tabuleiro, o preto tem 4 peões contra os 3 peões do branco. Se nada mais estivesse acontecendo nesta posição, o preto teria uma vantagem de vitória. Observe que os peões da ala do rei são completamente iguais, sem maioria para nenhum dos lados. Maiorias de peões, exemplo 2, um potencial, fingido, passador está se aproximando. Tanto o peão C preto quanto o peão E branco são passadores fingidos. A verdadeira vantagem de uma maioria de peões é o peão não desafiado que não pode ser bloqueado diretamente pelo inimigo. Chamamos esses peões de fingentes porque são peões quase passados. O peão E do branco e os peões C do preto precisam apenas da ajuda de seus irmãos, o peão B para o preto e o peão F para o branco, para se tornarem peões passados. O caminho do peão branco é destacado por estrelas para revelar que está desbloqueado, e o peão C preto é igualmente bom. Toda boa maioria, ou seja, uma maioria sem peões dobrados ou quebrados tem um pretender esperando para se tornar um verdadeiro transeunte. Um plano fácil é avançar os peões, fazendo trocas quando necessário, e tentar transformar os sonhos do pretendente em realidade. Copyrightskid.com, página 1 de 11. Lição 18. Uma minoria de peão, exemplo 1, o que é uma minoria de peão e é sempre ruim. Sem as peças para usar os arquivos abertos e o espaço, uma minoria não presta. A palavra minoria significa menos, portanto é o oposto de maioria. Quando se trata apenas de peões, uma minoria nunca é uma coisa boa. Por exemplo, a menos que os peões A e B do preto estejam usando um remédio super forte, não há como eles derrubarem os 3 peões A, B e C do branco. Todas as negociações eventualmente deixarão o branco com um peão extra. Antes de passarmos a olhar para esta estrutura com as peças no tabuleiro, é bom perceber a única coisa boa sobre ter uma minoria de peões. Por definição, se você tem um peão a menos, isso significa que você sempre tem um arquivo aberto para ir com ele. Essa estrutura, por exemplo, deixa o preto com uma coluna C potencialmente aberta para uma ou ambas as torres. Uma minoria de peão, exemplo 2, as minorias são boas quando as peças estão envolvidas. As minorias não podem vencer sozinhas, mas podem ser boas no middle game. Você reconhece essa estrutura de peões? É o mesmo que o exemplo minoritário 1, visto que adicionamos peças. De repente, as mesas viraram. As pretas têm uma coluna C aberta para sua torre e dama e, após o último lance um B5, as pretas estão ameaçando chutar o cavalo C3. Isso, por sua vez, significa que o preto está atacando o peão E4 com seu cavalo F6, bem como o peão C2 com a dama e a torre. Vemos aqui que o espaço aberto das pretas na ala da dama levou a um jogo ativo de peças para o peão B, a torre C8, a dama, o bispo E6, o cavalo F6 e até mesmo o bispo em G7, se o cavalo em F6 está sempre para se mover. As pretas estão um pouco melhor nesta posição e felizes por ter uma minoria. Exemplo prático de maioria, Ruelos ou variação de troca espanhola 1 e 4 e 5 2 NF3 CC6 3 BB5 a 6 4 BXC6 DXC6 5 D4 e Z4 6 QXD4 DXD4 e 7 NXD4. Nosso exemplo final mostra uma variação de abertura de linha principal, na verdade revisada no final da lição 17 parte 1 também, onde o branco alcançou a maioria na ala do rei. Por favor, encontre os movimentos jogados para alcançar esta posição listados abaixo do diagrama. As brancas acabaram de jogar 7 NXD4.
Embora o preto tenha compensação a partir de agora por causa de seu par de bispos e fácil desenvolvimento. Lição 17. Parte 1. Se o branco for capaz de simplificar esta posição apenas para os peões, a maioria de 4 contra 3 peões na ala do rei deve ser suficiente para uma vitória a favor das brancas. Observe que o peão E4 do branco é o passador fingido nesta estrutura de peões, enquanto a maioria do preto na ala da dama é inútil. Copyrightskid.com, página 2 de 11. Lição 18. Aprendendo a brincar com os carinhas. Parte 2. O básico da estrutura de peões e jogo avançado de peões. Conceitos. O que é uma estrutura ou formação de peões? Aprendendo a escutar seus peões. Nadando com o rio correntes de peões. As fraquezas relacionadas aos peões, sejam eles próprios ou as casas ao seu redor, uma vez criadas, geralmente são permanentes. O mesmo pode ser dito para maiorias e minorias de peões. A estrutura de peões, às vezes chamada de formação de peões, também tende a ser relativamente estática. Então, o que é uma estrutura de peões? Estrutura é uma palavra usada para se referir a tudo que tem a ver com os peões, os próprios peões, as fraquezas dos quadrados individuais ao seu redor, como buracos postos avançados, assim como as colunas e diagonais abertas criadas pelos movimentos dos peões. Quadrados, arquivos abertos e diagonais abertas determinam os melhores movimentos e planos para as peças, e todas essas três coisas são criadas por causa das decisões e movimentos de um jogador com os peões. Estrutura básica cardinal 1. O centro aberto. Os peões dizem às peças para onde ir. Sem os peões negociando no centro, as peças não estariam tão felizes. Nesta posição central aberta, as peças brancas são muito ativas, especialmente a torre na coluna aberta. Pense nisso, até começar a mover seus peões, você não tem colunas abertas, diagonais abertas e nenhuma fraqueza ou força de qualquer tipo para mencionar. Então, o que fazemos com esse conhecimento novo e muito assustador de que os pequeninos são muito mais importantes do que jamais pensamos ser possível? Aprenda sobre estruturas de peões. Como reconhecê-los, encontrar planos e, eventualmente, domine cada formação de peão. Certamente há muitos para lidar aqui, então considere esta lição mais como uma introdução ao conhecimento que os mestres têm e a maioria dos jogadores não. Seus peões estão conversando com suas peças e dizendo a eles o que fazer com cada movimento. Suas peças só têm que aprender a ouvir. Copyrightskid.com, página 3 de 11. Lição 18. Estrutura básica cardinal 1. Continuação. Centro aberto igual, peças fortes igual boas táticas. Em Kramnik Krasenko, Lijkan ZE 2003, Kramnik jogou 16 BF4. Com sua última jogada, o campeão mundial Vladimir Kramnik estava ouvindo o que seu centro aberto e arquivo eletrônico estavam lhe dizendo. Seja agressivo com as peças. As pretas ficaram então com uma posição difícil. O branco é mais ativo, ameaçando capturar em D6 e o cavalo E7 é o próximo. Krasenko jogou 16 CG6 e depois de 17 BX D6 CX D6 18 D4 D4, Kramnik acumulou no peão D6 isolado e venceu o final. Este exemplo simples é projetado para mostrar um ponto crítico, quando os peões centrais foram negociados, boas casas abertas, colunas abertas e diagonais abertas estão implorando por peças para usá-los. Portanto, seja agressivo no centro quando ele abrir, coloque suas peças em casas fortes e ataque. Estrutura cardinal 2. Correntes de peões, aprendendo a swing with rivers. As cadeias de peões podem surgir de muitos tipos diferentes de variações de abertura. As cadeias de peões criam posições onde um tipo muito específico de plano é melhor para cada jogador. Particularmente, tanto o branco quanto o preto geralmente precisarão se concentrar apenas em um lado do tabuleiro, atacando e criando ameaças atrás da parede de peões. A cadeia das brancas vai de B2 a E5 neste exemplo. Muitas vezes nos referimos a isso como nadar com o rio. Isso significa que quando o fluxo de uma posição está indo em uma direção específica, neste caso, a cadeia B2 e 5 do branco está apontando para a ala do rei. Tentar atacar do outro lado do tabuleiro seria como nadar contra a corrente, com as peças brancas sendo constantemente bloqueadas por seus próprios peões. As diagonais B1H7, C1H6 e D1H5 são espaços abertos para o branco preencher com peças e criar ameaças. As diagonais D8A5, I8A4 e F8A3 são pretas para controlar e usar.
Observando a mesma cadeia de peões da perspectiva das pretas, vemos um plano semelhante, mas do outro lado do tabuleiro. As peças pretas encontrarão naturalmente um espaço aberto na ala da dama neste tipo de estrutura. Frequentemente, um jogador também pode continuar a ganhar espaço. Consulte a estrutura número 3 para obter mais informações sobre o espaço, no lado do tabuleiro para o qual a corrente está direcionada. Por exemplo, o preto pode considerar avançar os peões A e B juntos e, junto com as peças, tentar criar um ataque na ala da dama. Eliminamos ambos os diagramas das peças para destacar o que as cadeias de peões, em sua forma pura, estão dizendo às peças para fazer: nadar com o rio e atacar na direção de sua cadeia de peões. Copyrightskid.com, página 4 de 11. Lição 18. Estrutura cardinal: 2 correntes de peões, continue nadando. Um exemplo prático de jogo. A cadeia de peões das brancas é responsável pelos problemas das pretas. O cavalo F6 teria guardado H7. Aqui vemos um jogo da biblioteca do IM Daniel Renz, um dos autores deste currículo, nome de usuário ACSFNUSFKID.com. Seu oponente subestimou o poder da cadeia de peões C13 e 5. Depois de avançar 17 e 5, o branco removeu o cavalo de F6. O que deve ser notado é uma ideia comum por trás da obtenção de um peão avançado em E5. Porque é uma boa ideia. Sem um cavalo em F6, a ala do rei fica muito mais vulnerável a táticas, especialmente o peão H7. Aqui as brancas terminam o jogo com 18bxh7+, um sacrifício comum que leva a uma rede de mate mortal. Depois, 18rxh7 19cg5 mais rg820dh5, mate vindo em H7, 821qxf7 mais rh822dh5 mais rg823dh7 mais rf824qh8 mais r7 e 25dxg7 checkmate. Em resumo, existem muitos tipos diferentes de estruturas de peões no xadrez. Todos eles têm nomes originais associados a eles e devem ser aprendidos e dominados um de cada vez. O objetivo desta lição é introduzir primeiro o conceito básico de abordar uma posição a partir da perspectiva do peão e, em seguida, pensar para onde suas peças devem ir. Claro, o objetivo final é ver todo o seu exército como um só e coordená-los, incluindo peões, juntos em uníssono. Copyrightskid.com, página 5 de 11. Lição 18. Aprendendo a brincar com os carinhas. Parte 3. Jogo avançado de peões, espaço e força de construção. Conceitos. O que é espaço no xadrez? Aprender a construir força em sua posição. Construindo força. Exemplo 1. O que é espaço no xadrez? Mais espaço significa peças melhores. Aqui o branco controla todo o tabuleiro. Nosso tópico final de discussão sobre os peões é algo que não é necessariamente uma estrutura ou formação, mas sim um plano geral para sempre ter em qualquer jogo. Quando o jogo é praticamente igual, com ambos os lados lutando por melhores peças, já que melhores peças levam a melhores táticas, a maneira mais eficaz de tornar sua posição mais forte é construir força, o que significa ganhar espaço. No xadrez, o termo espaço refere-se a todas as casas que seu exército controla ou ocupa atrás de seu S, peão, S, mais avançado, S. Em nosso diagrama atual, o branco tem mais espaço do que o preto porque seus peões estão mais avançados e impedem o preto de melhorar as peças menores. Construindo força, exemplo 2, aprendendo a ganhar espaço e a usá-lo. Na abertura siciliana fechada, as brancas planejam atacar na ala do rei. Ganhar espaço é sempre uma boa ideia e, embora nem todas as posições possam ser tão boas ou oferecer tanto espaço quanto o diagrama anterior, você deve sempre buscar mais espaço e melhores quadrados para suas peças. O que as brancas devem jogar aqui? Desenvolver o cavalo para F3 ou jogar o peão para F4 primeiro. 5. F4. Ao desenvolver o cavalo para F3 atrás do peão, as chances do branco de um ataque bem-sucedido na ala do rei são muito maiores. Usando os princípios de ambas as cadeias de peões, observe que a cadeia C2, D3 e 4 do branco é melhor com o peão F do branco avançado, e ganhando espaço, o branco agora pode envolver a torre F1 em um ataque na ala do rei depois de receber o roque. Todas as peças brancas encontrarão espaço na ala do rei após o F4. Copyrightskid.com, página 6 de 11. Lição 18.
Construindo força, exemplo 3, pense no seu espaço antes de desenvolver. Depois de um D4, D5, as brancas precisam pensar em um plano antes de apenas desenvolver as peças. O plano de atacar pela ala da dama, depois de 2C4, é bom. Nosso exemplo siciliano fechado mostrou que se o branco pensar nos peões e como as peças podem atacar juntas, antes de desenvolver o cavalo para F3, então o branco pode agarrar a chance inicial de ganhar espaço, 5F4, chance de ataque na ala do rei. O espaço oferece às suas peças caminhos e opções de ataque. Voltando ainda mais na fase de abertura, o gambito da dama é um exemplo perfeito da necessidade de ganhar espaço antes de se desenvolver. Muitos jogadores de xadrez amadores e iniciantes podem jogar 2NC3 aqui. O problema com esse movimento é que o branco não aplica pressão no centro contra o peão da dama, porque o peão D5 é facilmente protegido. As brancas precisam jogar 2C4. Primeiro, seguido por colocar o cavalo atrás do peão C. Neste caso, o branco colocará naturalmente mais pressão no centro, D5, e poderá desenvolver as peças em direção à ala da dama com mais facilidade. Nota: um tema comum de ganho de espaço exibido nos exemplos 2 e 3 é que desenvolver um cavalo atrás de um peão pode aumentar a pressão nas casas que você está atacando. Sempre que um cavalo está diretamente atrás de um peão, as casas que o peão pode capturar também são atacadas pelo cavalo. Isso significa que, quando possível, pode ser uma boa ideia avançar um peão primeiro e desenvolver o cavalo atrás do peão. O espaço extra obtido ao avançar o peão primeiro também é útil para o resto do seu exército. Copyrightskid.com, página 7 de 11. Lição 18. Aprendendo a brincar com os carinhas. Guia do instrutor. Peões são complicados. Mesmo para a maioria dos treinadores que estão lendo esta lição, há uma boa chance de que nenhum deles tenha realmente abordado um jogo de xadrez pela perspectiva dos pequenos primeiro. Esta lição pode levar mais de uma configuração de sala de aula, com o tempo presumido sendo de 1,5 horas, para ser trabalhada. Não se apressem, treinadores, e aproveitem a lição. Muitas posições no xadrez oferecem a um lado uma maioria de peões e ao outro, naturalmente, uma minoria. A versão simples da história é que a maioria é mais uma vantagem de longo prazo que pode ser executada de forma mais agressiva à medida que as peças são negociadas. Com menos táticas e complicações, especialmente no final do jogo, é mais fácil avançar os peões no tabuleiro com segurança. Por outro lado, uma minoria, por oferecer os arquivos abertos e o espaço que a maioria não oferece, pode ser uma perigosa ferramenta intermediária. Porque, geralmente é mais fácil avançar menos peões no tabuleiro, especialmente com a ajuda das peças. O primeiro passo na direção certa em relação ao aprendizado de estruturas e formações é aprender que, embora existam muitos tipos diferentes de estruturas de peões e muitas versões diferentes de cada uma, elas podem ser essencialmente divididas em duas categorias principais: posições de centro aberto e posições de centro fechado. Esperançosamente, os exemplos da parte 2 fornecerão algumas orientações gerais sobre como abordar cada tipo de posição, aberta e fechada, bem como alguns conselhos práticos sobre estruturas em geral. O espaço é uma questão complicada de entender nos níveis iniciais, mas recomendamos consultar o ponto apresentado no resumo da parte 3, ou seja, quando um cavalo fica diretamente atrás de um peão, seus poderes de ataque dobram. Onde, como um cavalo parado na frente de um peão, fica sozinho. Este conceito básico é o espaço 101, quando as peças trabalham por trás dos peões, elas se contraem e atacam mais casas do que bloqueando os peões. Notas práticas e conselhos. Lição 18. Não distribua as planilhas até que a lição, em sua totalidade, tenha sido revisada. Tente incutir em seus alunos que, embora os peões possam parecer enfadonhos, usá-los bem é um conhecimento vital. Por quê? Porque os movimentos dos peões nunca podem ser retirados. Aprender a jogar com os peões é fundamental. Revisa a lição 17, fraquezas posicionais, com seus alunos, se necessário. Copyrightskid.com, página 8 de 11. Lição 18. Lição 18, brincando com os peões. Abaixo de cada diagrama há uma pergunta sobre a estrutura ou posição do peão. Circula a resposta correta para cada questão. Quem tem a melhor maioria de peões? Branco ou preto?
Quem tem mais fraquezas de peões? Branco. Igual. Preto. Para qual lado o branco deve atacar? Quinze. Ou quinze. Para qual lado as pretas devem atacar? Quinze. Ou quinze. Copyrightskid.com, página 9 de 11. Lição 18. Lição 18. Brincando com os peões. Abaixo de cada diagrama há uma pergunta sobre a estrutura ou posição do peão. Circula a resposta correta para cada pergunta. Quem tem mais ilhas de peões? Branco. Igual. Preto. Para qual lado as pretas devem atacar? Quinze. Centro. Quinze. Mesma posição. Quais peões são melhores? Brancos. Igual. De preto. Quem tem a melhor maioria de peões? Branco. Igual. Preto. Copyrightskid.com, página 10 de 11. Lição 18. Jogando com os peões. Palavra-chave. Planilha, página 1. Diagrama cardinal branco. A maioria de peões brancos na ala da dama é um 4 contra 3 melhor do que o preto, porque os peões F pretos são dobrados e, portanto, ineficazes. Diagrama cardinal 2 branco. O peão A2 das brancas está para trás, o peão D4 está isolado e os peões G estão dobrados. As pretas não têm fraquezas de peões. Diagrama cardinal 3 quinze. A estrutura de peões das brancas, liderada pelo peão D5 avançado, está voltada para a ala da dama. Um plano como um B4 seguido por C5 e CC4 faz sentido para o branco. Diagrama cardinal 4 quinze. A cadeia de peões das pretas, F7 e 6D5, forne-se espaço na ala da dama. As pretas devem usar seu peão C5 e se mover como um DB6 para pressionar o centro. Observe que o preto usa o espaço da ala da dama para desenvolver as peças para a pressão central. Folha de trabalho, página 2. Diagrama cardinal branco. As brancas têm 4 ilhas de peões. Diagrama cardinal 2 centro. A dama e os bispos pretos, bem como a torre chegando a D8, aplicam pressão em ambos os lados do tabuleiro, mas o centro é o local mais natural para atacar quando os peões foram trocados para criar linhas abertas e diagonais. Diagrama cardinal 3 branco. As brancas têm uma maioria de peões de 4 contra 3 na ala do rei. Diagrama cardinal 4 igual. Embora a estrutura possa não ser simétrica, nenhum dos lados tem maioria porque os peões impedem o progresso por captura. Copyrightskid.com, página 11 de 11.